Bom dia, irmãos, bom dia. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o nosso dia. Sejam muito bem-vindos, você que entrou agora, Bia, né? Bia Moreira, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Vamos dar início a mais uma live, dando continuidade ao livro de Marcos, capítulo 13. Está quase acabando o livro de Marcos e vamos dar início. Faltam 3 capítulos, né? Faltam 3 capítulos para a gente começar o livro de Lucas. Então vamos orar para dar início a essa live. Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença. Mais um dia de vida, um dia único que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Paizinho. Obrigada por acordarmos. Obrigada por nos manter de pé, apesar das circunstâncias, apesar dos nossos problemas, apesar das lutas que passamos, mas a nossa alegria é que estamos na Tua presença, temos o Senhor para nos ajudar, nos amparar. Pai, eu te peço, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, que tenhamos discernimento, sabedoria ao ler a Tua palavra, ao ouvir a Tua palavra, que tudo seja dito conforme a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, esteja aqui presente neste ambiente, invada o meu ser, Pai, invada o meu ser, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Me use da forma e da maneira que lhe convém. Estou aqui, sou sua serva. Me ajude, Senhor, me dê entendimento e sabedoria, que esse estudo seja bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos começar a leitura do livro de Marcos, capítulo 13. Minha garganta, meu Deus. Aqui meu microfone. Aqui. Então vamos lá. Que calor. O sinal do fim dos tempos. Jesus dá uma parábola profética aqui no versículo 1. Ó. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Aí Jesus já vai dar uma palavra profética. Jesus já estava profetizando o futuro da nação de Israel. Lá no versículo 2 diz assim: Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí Jesus fala, né, ele profetiza que o futuro da nação de Israel, ele está profetizando sobre o futuro da nação de Israel e aproveita para falar do futuro do mundo, como vai ser a volta dele. Versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo está prestes a cumprir-se. Então os discípulos, eles pedem um sinal ao Senhor, né? E aí o primeiro sinal é o surgimento de falsos profetas, de líderes, de pastores, de falsos cristos, de falsos messias, falsos governantes. Então esse é o primeiro sinal. E diz assim, no versículo 5. Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu,
e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vou pegar isso aqui para não me perder. Mas ainda não é o fim. Então ele avisa para a gente. Ele nos avisa sobre o surgimento de falsos profetas. Depois ele nos alerta para que não nos deixemos enganar e que ainda não é o fim. Aí continua aqui, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É exatamente como vemos hoje, né? Mas não é o fim ainda. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Inícios das dores. Ele está fazendo uma analogia com a mulher grávida que está parindo. É quando ela começa a sentir as contrações, quando ela começa a se preparar para dar à luz. Então ele fala que haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Versículo 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunhos a eles. Então, haverá perseguição no princípio das dores. É o que ele nos alerta, é o que ele nos diz. Haverá perseguição. Versículo 10. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Então, no versículo 10, ele diz que antes do fim do mundo, a palavra ela tem que ser levada a todas as nações, a todas as etnias, antes do fim do mundo. E no versículo 11 ele diz que haverá perseguição e que não fiquemos preocupados. Isso já acontece, né, com nós cristãos. A gente já não com a gente aqui, mas existem lugares que o cristão não pode ler a Bíblia, não pode falar de Jesus, é açoitado, apanha, não pode ter Bíblia. Então já há perseguição. Então ele nos alerta que a perseguição ela virá antes do fim, mas que a gente não fique preocupado. No versículo... Não fiquem preocupados, aonde eu parei, gente? Terremotos. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que que vão dizer. Tá? E já está mandando que a gente não fique preocupado. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai nos orientar. Ele vai nos orientar. Como ele faz até hoje, né? Ele continua nos orientando, nos ensinando, nos direcionando. É o Espírito Santo que nos guia. No versículo 12 diz assim: um irmão trairá seu próprio irmão, entregando à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui está dizendo que será salvo aquele que perseverar até o fim. Tem gente que acha que
A salvação é através da graça, sim, a gente salva uma vez, através da graça, salvo para sempre. Mas não significa que você foi lá no altar, entregou a sua vida ao Senhor, foi salvo, vai sair dali e vai continuar fazendo todas as besteiras que você fazia antes. Aí não, aí você não está salvo. Então aqui ele diz que a salvação só será dada àqueles que perseverarem até o fim. Então temos que ficar atentos. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então ele está dizendo aqui, no versículo 14, que o princípio das dores vem e depois a grande tribulação. Que uma vez salvos, não significa que estaremos salvos. Só será salvo quem perseverar até o fim. E no versículo 15 diz que quando o anticristo estiver assentado dentro do templo de Jerusalém, exigindo ser adorado como Deus. Aqui diz, no versículo 15, quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as quem estiver amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então a gente vai ver sim o anticristo sentado dentro do templo de Jerusalém, exigindo ser adorado como Deus. Ser adorado como Deus. Mas por causa, aí diz aqui, versículo 20, se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhido, ele os abreviou. O que ele está dizendo aqui? Por causa de nós cristãos, ele está abreviando esses dias. Mas nós vamos passar pelos princípios das dores, nós vamos passar, sim, pelas tribulações, mas ele vai abreviar esses dias por nossa causa, pelos escolhidos dele. Então, por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Então vai acontecer. Ele já falou lá atrás que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos tudo que está aqui, falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos messias, vão aparecer e vão fazer milagres, Fiquem atentos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar a gente. Então a gente tem que ter cuidado com os milagres, com as coisas que esses homens, esses falsos profetas, muita atenção, a isso. Porque eles vão tentar nos enganar com sinais e maravilhas. Por isso, fiquem atentos.
Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os teus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Que maravilha, hein, gente? Gente, que maravilha. Eu vejo Jesus voltando e nos arrebatando, porque vai ser uma glória, vai ser maravilhoso. Então ele diz aqui, ele vai reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. A figueira, ele simboliza Israel aqui. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 32. Aí ele já vai avisar quanto ao dia, né? O dia da volta dele. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Ele está pedindo que vigiemos. Vocês não sabem quando virá esse tempo. E como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Então ele aqui está dizendo, mais uma vez, vigie, porque a gente não sabe nem a hora, nem o dia, nem quando ele vai voltar. Então a gente tem que estar vigiando. O que ele diz aqui é que estejamos orando, enchendo as nossas candeias de azeite, enchendo a nossa vida com o Espírito Santo em oração. Versículo 35. Portanto, vigiem. Mais uma vez, ele fala a palavra vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Os que lhes digo a todos, vigiem. Então a gente tem que ter cuidado para que a gente não esteja dormindo. Por isso que essa busca incessante, diariamente, essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com o Pai, tem que ser cada vez mais buscado, cada vez mais a gente precisa tirar tempo para ter essa intimidade, esse relacionamento com o Pai. Porque a gente precisa nos encher do Espírito Santo, para que quando ele voltar a gente esteja preparado, esteja pronto para seguir com ele. Que glória, que bênção que será esse dia, oh glória. Meu Deus, eu não sei você, mas eu fico imaginando a maravilha que vai ser a gente ser arrebatado pelo Senhor. Ele virá nas nuvens e ele vai mostrar para todo mundo, o mundo inteiro, a sua volta. Ele nos arrebata, nos leva para perto de Deus, mas ele vai mostrar para todo mundo que ele está voltando. E aí o resumo que eu fiz aqui
e anotei, diz assim, olha, Marcos, capítulo 13, é um capítulo do Evangelho que contém os ensinamentos de Jesus sobre o fim dos tempos, muitas vezes referido como o discurso do Monte das Oliveiras. Este capítulo é significativo, pois fornece uma visão sobre o que o futuro reserva e como os crentes devem responder a esses eventos. O capítulo começa com a predição de Jesus de que o templo em Jerusalém seria destruído, o que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Ele também adverte seus discípulos sobre falsos messias, falsos profetas que virão para enganá-los. Eu li lá nos versículos 5, 6, ele já estava prevendo, né, isso tudo. Então ele avisa seus discípulos sobre os falsos messias e falsos profetas que viriam para enganá-lo. Jesus instrui seus seguidores a não serem enganados por esses falsos profetas, por esses ensinamentos, e a permanecerem fiéis a ele, mesmo em meio à perseguição. Então, aquele cristão genuíno, aquele cristão verdadeiro, nós precisamos crer e continuar perseverando. A luta é grande, as dificuldades são imensas, mas a gente precisa até o fim perseverar, porque aqui a gente está como turista, aqui nós estamos de passagem, mas lá no céu, lá no reino celestial, vai ser a nossa morada eterna. Então a gente precisa continuar perseverando para alcançar essa glória com o Pai. Jesus continua descrevendo os sinais do fim dos tempos, incluindo desastres naturais, guerras e perseguição aos crentes. Ele também fala da abominação da desolação que ocorrerá no templo, que muitos estudiosos interpretam como uma referência à profanação do templo por Antíoco Epifânio. Isso aqui eu nem sei o que é, gente. Por estudiosos que interpretam ou a destruição do templo pelos romanos, é o que eu entendo. Então, aqui quando ele diz que o templo será destruído, vão vir os princípios das dores, o princípio das dores para a grande tribulação, e vai haver a destruição do templo. Vai haver a destruição do templo, lá em Jerusalém. Jesus encoraja seus seguidores a permanecerem vigilantes e fiéis, comparando a vinda do Filho do Homem à chegada inesperada de um ladrão durante a noite. Por isso que ele pede para que vigiemos, entendeu? Porque ele virá sorrateiramente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando. Então, ele nos pede que permanecemos vigilantes e fiéis, comparando a vinda do homem à chegada inesperada de um ladrão durante a noite. Ele enfatiza a importância da vigilância, oração e perseverança diante das provações e tribulações. Não podemos nos deixar abater. Finalmente, Jesus fala do seu próprio retorno e da reunião de seus eleitos, prometendo que aqueles que permanecem fiéis a ele serão recompensados com a vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Este capítulo termina com a exortação de Jesus aos seus discípulos para estarem vigilantes e preparados para o seu retorno. Então, aqui nesse capítulo, Jesus enfatiza muito
A vigilância, vigiem, e a oração, destaca a oração. É importante que a gente nos prepare espiritualmente para a sua volta. E quando a gente fala em preparar-se espiritualmente, a gente fala em estar em intimidade com Deus, estar em oração, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Isso é estarmos nos enchendo com as coisas do Senhor, alimentando o nosso espírito, porque da mesma forma que alimentamos o nosso corpo com um alimento natural, com um alimento físico, a gente precisa alimentar o nosso espírito com as coisas que vêm do alto, com as coisas de Deus. Então, que estejamos sempre buscando intimidade com o Senhor, que estejamos sempre tirando um tempo de qualidade, na presença do Senhor, em oração e com a leitura da palavra, estando ouvindo, estando lendo. Essa comunhão é muito importante. Você sabe que eu tenho o meu momento a sós com o Senhor, mas esse momento aqui que eu compartilho com vocês é tão importante para mim, porque da mesma forma que eu passo a palavra tentando edificar vocês, não sou eu, é o Espírito Santo, eu sou muito edificada. Eu tenho aprendido muito. Então, assim, tem sido tremendo esse estudo, tem sido tremendo essas leituras que eu tenho feito, que eu venho fazendo desde o dia 1º de janeiro. E quero continuar, se assim Deus permitir, se for da vontade dele, até quando ele quiser. Até quando ele quiser. Então é isso, gente. Tenhamos um dia bom, agradável, e amanhã estaremos de volta fazendo a leitura do capítulo 14. Lembrando e pedindo a vocês que deem um pulinho lá no meu YouTube, inscrevam-se no canal, é muito importante para mim que vocês se inscrevam, porque eu tendo uma quantidade mínima de inscritos exigida pelo YouTube, eu posso gravar ao vivo através do YouTube. E aí eu alcanço mais pessoas, entende? Porque aqui pelo Instagram eu alcanço as pessoas do meu relacionamento, as pessoas que me seguem, as pessoas que eu sigo. Então, apesar de que o meu Instagram está aberto, então vocês podem curtir, comentar, compartilhar para outras pessoas, para que outras pessoas vejam. E lá no YouTube é a mesma coisa, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem alguma coisa e compartilhem para que esse conteúdo o YouTube entenda que ele é relevante, porque eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. E é isso, irmãos, eu agradeço muito a sua presença aqui, Ábia Moreira. Muito bom você estar aqui, que Deus te abençoe infinitamente, que o Espírito Santo tenha falado com você e que a gente continue buscando, né? Incessantemente, vigiando, incessantemente até a volta do Senhor, porque a gente não sabe quando, o dia, a hora, né, que Ele vai voltar, que estejamos prontas. Vamos orar então, para dar um fim a essa live. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, obrigada por mais um estudo. Obrigada, Pai. Te peço que estejamos, sim, vigilantes, prontos, Senhor, para quando o Senhor voltar, que estejamos todos, eu e meu irmão, prontos para a sua volta, cheios do azeite, cheios do Teu Espírito, Pai. Que consigamos entender que esses momentos separados para Ti é de extrema importância, que nos enchemos com o Teu Espírito,
que nos enchemos com a Tua palavra, Pai, que estejamos preparados. Paizinho, obrigada. Obrigada por essa palavra profética, obrigada por esse estudo, obrigada por cada versículo aqui lido. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, que nos mantenhamos firmes na tua presença, que nada, nada e ninguém tire o nosso foco, que aguentemos firme até o fim, que nos assujeitemos às coisas, às perseguições desse mundo, mas que nos mantenhamos fiéis às tuas promessas, à tua palavra. Eu tomo posse, Senhor, para mim e para meus irmãos, de todas as promessas aqui na tua palavra, aqui nos teus ensinamentos, Pai. Nos ajuda a sermos crentes com mais fé, a sermos crentes com mais temor, com mais amor ao nosso próximo. Nos ajuda, Pai, que coloquemos a compaixão e o amor ao nosso próximo acima das nossas vidas. Que entendamos, Senhor, que através desse estudo estamos aprendendo mais e mais, como o Senhor já disse, que para sermos o primeiro, para sermos grandes no seu reino, precisamos estar em último aqui para servirmos. Então, Pai, nos faça servos de Ti. Nos use, Pai, nos use. Eu peço agora, Senhor, abençoa a minha irmã que está aqui, online, assistindo a live, que ela tenha um dia abençoado, maravilhoso, junto à tua família, junto aos seus filhos, se tiver, aonde quer que ele esteja, com quem ele esteja, que a vida dela seja abençoada e edificada. Eu abençoo também aqueles que não puderam estar aqui presentes, abençoa, cuida, e cuida, Senhor, nesses dias tão turbulentos que virão, né? Onde as pessoas valorizam mais as coisas do mundo, as coisas carnais, é o carnaval, uma data profana. Hoje, infelizmente, as pessoas, não há mais o respeito, não há mais, como eu vou falar, Senhor, não há mais aquele temor, né, de Ti. Então, que as pessoas tomem cuidado, Pai. Cuida de cada um, Pai, nesse mundo. E eu te peço, Senhor, cuida do seu povo, que possamos falar do amor de Deus para aqueles que ainda não te conhecem. É isso que eu peço, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor aguarda, o Senhor só vai voltar quando muita gente ainda aceitar a tua palavra, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Então eu creio, Senhor, que a sua volta será no momento certo, na hora certa. O Senhor sabe de todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, nos enchendo da palavra, da oração. Nos ajude, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que vai ouvir essa live. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a vida de quem for assistir essa live. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.